Bora News de volta agora, 5 horas e 6 minutos no horário de Brasília, 11 horas e 6 minutos em Tel Aviv. Você vê imagens ao vivo de Tel Aviv, em Israel. A gente continua atualizando as informações sobre a escalada no conflito entre Irã e Israel. Só para trazer uma rápida cronologia, Israel fez esse ataque contra alvos iranianos ontem. Nesse ataque foram mortos os líderes do Estado-Maior das Forças Armadas do Irã e da Guarda Revolucionária. Também foram mortos pelo menos 6 cientistas que trabalhavam no desenvolvimento nuclear, no desenvolvimento de instalações nucleares do Irã. O ataque que teve como alvo a instalação nuclear de Natanz, e aí o Irã revidou também. Foram feitos mais ataques de Israel e Irã revidou. De acordo com Israel, 22 pessoas ficaram feridas em consequência do lançamento de mísseis do Irã contra Israel. E a gente vai conversar agora com o professor de geopolítica, João Correia, que vai atualizar, que vai trazer mais um pouco desse contexto do conflito entre os dois países. Professor, muito boa tarde. Obrigado por aceitar o nosso convite. E eu gostaria de conhecer um pouco da história da relação dessas duas nações. Irã e Israel já foram países mais próximos, já foram aliados antes dessa escalada no conflito. Professor, boa tarde. Boa tarde, Renato. Boa tarde a todos que nos acompanham. Pois é, Renato, hoje você tem um conflito aberto entre o Irã e Israel, mas o que poucas pessoas sabem é que ambos os países já foram grandes aliados históricos. O Irã, até o ano de 1979, tinha um governo pró-Ocidente. Era governado por um Shah, uma espécie de rei, o Reza Pahlavi. Ele foi derrubado naquele ano pela Revolução Xiita Iraniana, que transformou então o Irã numa teocracia, na qual política e religião andam lado a lado. O que é que eu quero reforçar com vocês? Até 1979, Irã e Israel tinham uma grande parceria econômica e comercial. O Irã já chegou a ter a maior produção de petróleo do mundo, com grandes investimentos ocidentais. Tudo muda no ano de 79, com esse despertar xiita. Inclusive, essa mudança de governo no Irã, a derrubada do Shah, a família dele chegou a migrar para os Estados Unidos em fuga, gerou o que a gente chama de choque do petróleo. Não sei se vocês repararam, mas na madrugada de ontem para hoje, quando os ataques começaram, o preço do barril do petróleo, que é muito sensível, chegou a subir mais de 14%. Agora tem subido aí 8% a 9%. Imaginem vocês que durante a década de 70, esses eventos geopolíticos dentro do Oriente Médio, que tem a maior produção de petróleo do mundo, impactaram bastante no preço dessa commodity. Resultado, desde 1979, com a chegada dos ayatollahs ao poder, ayatollah é uma espécie de papa dentro da questão xiita islâmica. Ele é um perito em religião, ele é o líder, considerado o líder supremo, político e religioso. O Irã passou a declarar, a defender a destruição e simples do Estado de Israel. Então, nós não estamos falando de um conflito qualquer. O Irã tem um peso demográfico, é um país populoso dentro do Oriente Médio, tem uma história muito interessante, porque é o berço do antigo Império Persa, é um país de maioria islâmica, representando a vertente do Islã xiita, se contrapõe dentro do Oriente Médio à Arábia Saudita, que é a grande representante da vertente sunita, e prega a destruição pura e simples da única democracia, de fato, do Oriente Médio, que é Israel. Israel, que tem um governo muito polêmico, o Benjamin Netanyahu, que é o primeiro-ministro, ele é o primeiro-ministro mais longevo na história do Estado moderno de Israel, enfrenta uma oposição cada vez mais forte, escândalos de corrupção, digamos que uma ingerência no poder judiciário, alguns conflitos com o parlamento daquele país, mas a ideia com esses ataques, a impressão que eu tenho nesse primeiro momento é que ele consegue engajar parte do público doméstico, mostrando que atacar o Irã é uma questão de sobrevivência. Ele sempre disse que enquanto ele fosse primeiro-ministro, ele não iria permitir que o Irã alcançasse a bomba atômica através do seu programa nuclear. Inclusive, Renato, chamando a atenção para o nome da operação.
o Benjamin Netanyahu, o Mossad e as forças de defesa de Israel chamaram essa operação de Leão em Ascensão, né? The Rising Lion. Pois é, já houve uma outra operação, os Guardiões do Muro, outra operação também, Coluna de Nuvem, sempre fazendo menções do ponto de vista religioso, da retomada do orgulho nacional. Professor, depois desse rompimento, desse afastamento de Irã e Israel, depois da Revolução Iraniana, houve alguma forma de aproximação? Já houve alguma forma de aproximação entre os dois países? O Irã, desde então, no regime dos ayatolás, mas Israel teve diferentes governos. Nós tivemos, sim, algumas movimentações dentro de Israel durante, por exemplo, o governo do Yitzhak Rabin. Yitzhak Rabin ele foi primeiro-ministro de Israel, ali no contexto do início dos anos 90. Ele foi responsável pela assinatura de um grande tratado de paz, não com o Irã, mas com a Autoridade Nacional Palestina. De um lado, Yitzhak Rabin, primeiro-ministro de Israel, e do outro lado você tinha ali Yasser Arafat, que era uma grande liderança palestina. Na época, quem fez a mediação desse acordo, chamado de Acordo de Oslo, foi assinado na Noruega, foi então o presidente democrata dos Estados Unidos, Bill Clinton. Alguns momentos ali de mais estabilidade, buscando algum tipo de diálogo. Mas o que chama atenção em relação ao Irã, o Irã não faz parte do mundo árabe, apesar de ser um país de maioria muçulmana, é que o Irã sempre foi muito criticado pelo que a gente chama de proxy war, seria guerra por procuração. Muitos grupos considerados terroristas paramilitares do Oriente Médio, como o Hezbollah do Líbano, o próprio Hamas, a Jihad Palestina, os Houthis no Iêmen, são grupos que são financiados pelo Irã. Então, o Irã sempre foi acusado de não se envolver diretamente no conflito contra Israel. Não de atacar diretamente bases americanas, mas sim de fomentar grupos que representavam seus interesses nessa região. Exemplo, o Irã tem uma forte inserção dentro do Iraque, principalmente depois da derrubada do então ditador Saddam Hussein, na Guerra do Golfo II. Então, sempre foram momentos de muita instabilidade, aquela guerra latente, aquela guerra por procuração, com momentos, digamos assim, onde a questão acabou por esquentar, como aconteceu agora. O Irã tem feito um enriquecimento de urânio muito forte, diz que esse programa nuclear ele não tem fins militares, tem fins civis para a produção de energia, mas Israel e a própria agência da ONU para a energia atômica, ambos dão a entender de que há uma movimentação, sim, tanto naquela região de Natanz, de Isfahan e companhia, para obter a bomba atômica. A gente sabe que um país como o Irã, dominando a bomba atômica, o equilíbrio de forças dentro do Oriente Médio pode mudar completamente. Mas sim, te respondendo, a história ela sempre vai passando por altos e baixos, mas as relações são rompidas desde 1979 diplomaticamente. Eu estive no Irã em 2020 com o assassinato do Qassem Soleimani. Qassem Soleimani ele era o grande líder da Guarda Revolucionária Iraniana, a nata do exército, a elite da elite do exército do Irã. Quando mataram Qassem Soleimani, ele estava no Iraque, utilizaram um drone, o governo dos Estados Unidos. Na época eu estava no Brasil com a viagem para o Oriente Médio, aproveitei e fiz uma visita ao Irã. Aquilo ali foi uma linha vermelha, que a gente chama de linha vermelha. Os americanos ultrapassaram Israel, conseguindo neutralizar uma grande liderança do país. E o regime iraniano prometia vingança total e prometia atacar Israel, atacar os Estados Unidos a todo custo, como vem acontecendo agora. Mas dá para perceber, a resposta iraniana ela é mais, digamos assim, limitada. E eu vou tentar fazer um exercício de futurologia. O regime iraniano dos ayatollahs, ele não vai demorar tanto no poder. Sofre de um desgaste muito forte, isolamento internacional, a questão do desemprego, a questão do custo de vida e essa nova geração iraniana, principalmente aí formada pelas mulheres, querendo uma liberdade que não existe dentro do país. Então, nem Benjamin Netanyahu é uma unanimidade dentro de Israel, sob hipótese alguma. Tá? O governo dele é um governo que tem muitas falhas e nem um governo dos ayatollahs, que com essa ação militar pode balançar e, de repente, cair.
Professor, antes de emendar a próxima pergunta, que tem tudo a ver com o que o senhor acabou de citar, vou trazer uma informação aqui que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, convidou o povo iraniano a se unir contra o que definiu como sendo um regime maligno e opressivo. E ainda reforçou que o seu país está empenhado em uma das maiores operações militares da história. Benjamin Netanyahu fazendo esse apelo à oposição iraniana. Como o senhor citou, o regime iraniano tem as suas fragilidades internas. Esse conflito, portanto, de que forma que esse conflito pode fragilizar ainda mais o governo iraniano e alimentar essa oposição? Perfeito, Renato. O que acontece? O Irã tem uma das economias mais embargadas do mundo. Uma série de embargos econômicos. Quando eu fui ao Irã, por exemplo, eu tive que comprar um chip de internet local, porque nenhuma operadora do Brasil funcionava por lá exatamente pela questão do embargo. Os cartões de crédito também, Visa, Mastercard e companhia, não funcionavam e assim por diante. Algumas regiões vivem naquela questão muito raiz ali, eu vou exagerar um pouquinho, mas beirando um pouco da questão analógica barra Idade Média. Eu penso que esses ataques, eles podem enfraquecer, como eu disse a vocês, o governo do Irã. Toda guerra, ela também é simbólica, ela também é psicológica. Quando Benjamin Netanyahu faz uma declaração em hebraico, outra declaração em inglês, eu já vi também o porta-voz das Forças de Defesa de Israel dando uma declaração há pouco em persa, na língua iraniana. O Irã é um país com mais de 80 milhões de habitantes. É um peso pesado do ponto de vista demográfico. Geograficamente é um país muito grande, tem vários aeroportos internacionais. Então, é uma forma de dizer assim, olha, a guerra não é contra o iraniano, é uma guerra contra um governo. E isso casa com parte da população jovem do país que enxerga na repressão do governo algo muito significativo. Outra coisa também, essa guerra é aquela tese do inimigo externo comum. Eu consigo gerar uma agenda externa para chamar a atenção da minha população para que questões domésticas acabem ficando em segundo plano. Israel, por exemplo, tem um problema seríssimo: cidades mistas. O segundo maior grupo étnico do Oriente Médio, de Israel, o segundo maior grupo étnico de Israel é formado pelos árabes. Muitos árabes, inclusive, que seguem o Islã, árabes também que são judeus, acreditem nisso também, mas que não enxergam no governo de Benjamin Netanyahu uma certa representatividade. Então, essa guerra também serve para mexer com o tabuleiro político doméstico de ambos os países.